Fala galera, começa agora mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Eduardo Marmentini, sou CEO aqui da Crop Assessoria de Marketing e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana. Tenho certeza que vale muito a pena vocês assistirem. Antes de eu trazer para vocês qual é esse assunto, que já está no título aqui, eu gostaria de pedir, de implorar, de talvez assim, ó, solicitar para você que deixe o seu curtir aqui nesse vídeo, também comente dando seu feedback, falando que eu posso mudar. Pô, Eduardo, não tô gostando dessa camisa que você tá usando, não gosto desse quadro. Pode dizer, seja sincero, traga aqui pra gente. Tenho certeza que a gente vai poder adaptar e trazer cada vez um melhor conteúdo aí pra vocês. Também não se esquece, meu amigo, de se inscrever aqui no nosso canal e deixar aquele sininho assinado aí, assinalado, para que quando a gente lance algo aqui, você também receba aí e a gente continue conseguindo te entregar esse conteúdo que a gente está trazendo aqui e que, como eu falei, tá em constante melhoria aí para cada vez mais fazer você desenvolver melhor ainda o seu marketing, ok? O assunto de hoje é: seu negócio não precisa de mais ideias, ele precisa de execução com consistência. Então vamos falar sobre isso aí, já vamos pular aqui pro quadro, que tenho certeza que vocês vão ter uma aula hoje. Vamos lá. Todo dia alguém aparece com uma ideia nova pro seu marketing, ou faz mais um vídeo, ou entra nessa trend, ou vai lá e tenta, sei lá, criar um funil novo. Sempre tem o teste essa campanha, testa aquilo, vamos tentar algo novo. Pô, marketing é teste. Eu ouvi lá no canal do Eduardo Marmentini, ele falou, pô, é teste, vamos testar um monte de coisa. Pessoal, vamos para o ponto principal do marketing. A gente sempre traz aqui nesse canal e eu vou continuar batendo nesse ponto porque eu acho que a gente precisa corrigir muito esse ponto. Não adianta a gente ter consistência, que é o tema desse vídeo aqui, se a gente não tiver teste, se a gente não olhar para os KPIs, se a gente não olhar para o que de fato vai mostrar para a gente se aquilo deu ou não certo, tá? Então, vamos acompanhar esse vídeo, tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Não deixa de deixar aquele like e também de comentar aqui. Tudo isso que eu falei é talvez os motivos de você travar todas essas informações, todas essas mudanças, tudo que tem de novo constantemente acontecendo no marketing. Isso pode fazer você travar, porque você não sabe para que lado você vai. Tem essa opção aqui, você tem essa opção lá, você tem essa aqui, 1 milhão de opções. Tem opção para todo lado. Então, isso acaba fazendo às vezes você ficar sem fazer nada. Porque já que tem tanta coisa e a possibilidade de erro é tão grande, é melhor não fazer nada, já que o erro já está praticamente feito, né? Não sei para onde ir. E aí que entra a solução que eu quero apresentar aqui hoje para vocês. O formato que a gente vai fazer e organizar as questões aqui é algo que pode, talvez, se você tá nessa fase, ajudar e muito. Então, acompanha aí. Primeiro ponto, turma, que você tem que olhar lá, é que a criatividade virou desculpa para a falta de processo. Então hoje, eu preciso ser criativo, eu preciso fugir do processo, eu preciso desenvolver algo do zero, preciso sentar e fazer um brainstorm, pensar em várias coisas novas e tudo mais. Ok, concordo, isso é importantíssimo, é muito importante você ter ideias novas, pensar em como se conectar da melhor maneira, em como trazer a melhor mensagem para o seu futuro cliente. Isso é extremamente importante. Porém, a gente não pode olhar só para criatividade. Volto a dizer, turma, a gente precisa de processo, a gente precisa de uma formatação, de um desenvolvimento, de uma caixinha. Claro, não que basicamente a gente não tenha como utilizar a criatividade, né? A gente não pode colocar tudo numa caixinha, mas digo no sentido de que a criatividade não pode ser feita sem processos. Porque até mesmo a criatividade tem limites, ainda mais quando a gente está falando de empresas grandes, bem estabelecidas e etc. Né? O foco é no resultado, o foco sempre é em gerar mais com o mesmo para o cliente. Porém, não é só com criatividade. A criatividade precisa ser processualizada, precisa ser desenvolvida etapas para que essa criatividade seja feita, seja desenvolvida, seja criada da melhor maneira. Então lá você tem que ter a etapa 1 para fazer um planejamento. O que você vai fazer? Fazer o brainstorm, beleza. Então depois você vai fazer a publicação, enfim, são várias etapas no momento criativo ali, né? E, enfim, mas o ponto principal, né, independente que não é esse, eu não quero ensinar vocês a ser criativos aqui, eu quero mostrar para vocês como utilizar a criatividade da melhor maneira e não utilizar isso como desculpa para sua falta de processo. É basicamente sempre dentro do modelo processual criativo que você tem no teu negócio, ao final dele colocar análise de KPIs, análise de dados, ok, pessoal? É muito, muito, muito importante
para que você balize essa criatividade. A criatividade sempre vai existir, sempre vai ser necessária, mas você precisa de mais informações, mais questões aqui para que você entenda para que lado essa criatividade está indo. Então, eu posso ser criativo, mas eu não posso botar o pessoal falando sobre o assunto X, porque para o nosso negócio, para o nosso público, esse assunto vai prejudicar. Então eu posso ser criativo, mas não dentro desse ponto, não dentro desse tópico. Eu posso ser criativo, mas eu tenho que entender que quando eu falo sobre isso, o ROI é maior, o CAC diminui, né? O LTV aumenta, enfim, são esses pontos que você tem que analisar. Por quê? Porque aí sim você vai estar utilizando a criatividade e treinando a criatividade para que ela crie cada vez coisas melhores. Se você não analisar o KPI, se você não analisar como está indo a performance dessa meta que você desenvolveu a partir de uma formatação criativa, de um momento criativo onde você desenvolveu o que deveria fazer ou qual seria o criativo, enfim. Nesse momento foi importante você usar, mas agora é muito mais importante você saber se aquilo funcionou ou não, beleza? Vamos dando continuidade aqui. Tem muito empreendedor, ele é apaixonado, né, pela ideia, pelo que foi feito ali, pelo que ele pensou naquela logo ou pelo que ele pensou pro negócio dele. A grande questão, pessoal, do empreendedorismo é que você faz uma empresa pro teu cliente. Você faz uma empresa, é claro, para que você consiga ter mais dinheiro, para que você consiga faturar, para que você consiga ter um objetivo maior de vida, mas a empresa só vai ter perduração, só vai ter continuação, só vai conseguir passar pelos anos se você fazer o seu cliente continuar contigo, né? Se você fazer o cliente perdurar, se você fazer o cliente ter LTV, Lifetime Value, beleza? Então, o que você precisa, pessoal? Você precisa pensar no cliente, você precisa olhar para ele, para que você não perca ele por um motivo bobo, né? Porque, eu gosto da minha... Vou dar um motivo que provavelmente nunca vai fazer você perder um cliente, né? Mas, minha logo é assim, assim, assada. Eu nunca mudaria ela porque eu gosto. Eu fiz essa logo na época no ChatGPT, ou eu fiz essa marca em algum lugar, ou eu fiz no Paint, né? Ou eu fiz em algum lugar assim. Não importa. Você tem que pensar no que teu cliente vai gostar. Talvez você tenha uma logo que represente outro tipo de negócio. Talvez quando o cliente passe na frente do teu negócio, na sua fachada, ele ache que é outra coisa. Claro que isso é um ponto que não acontece com tanta frequência, talvez, mas é um exemplo do que pode estar acontecendo, né? Tanto na sua fachada, tanto dentro do seu, da própria rede social do seu negócio. Então, você não pode ser apaixonado por essas ideias, por essa logo, por esse formato. Você tem que ser apaixonado por agradar teu cliente, por fazer ele ficar feliz. E para isso, turma, você vai ter que constantemente alinhar suas estratégias, alinhar seus KPIs, tem que ir em direção com essa boa comunicação com o seu cliente. Você não pode fugir dessa entrega ou do que teu cliente realmente vai se sentir feliz recebendo porque você é apaixonado por uma ideia ou porque você é apaixonado por um formato de logo ou pela cor da sua marca. Não, você tem que sempre construir tudo isso para que realmente agrade o cliente. Por isso que eu digo, criatividade tem que ter balizador. Não é criatividade por criatividade, não é ser publicitário, entrar numa sala lá e a primeira coisa que aparecer junta com a segunda e vai construindo um megazord aí de ideias e achar que quanto mais criativo, mais ganha, né? Não é assim, né? Não é, a criatividade não ganha por si só. Ela precisa andar lado a lado com a performance, cada dia mais. Se você não tiver disciplina para continuar construindo essa criatividade, né? Como eu disse, ter criatividade constantemente. Criativo, vai lá, testa, vê se deu tudo certo. Deu tudo certo? Belezinha. Vamos para o próximo. Deu algumas coisas certas, uma errada. Vamos testar de novo. Mais um mês. Deu certo? Não, aqui deu errado. Putz, que problema, hein? Agora vamos ter que fazer mais testes e continuar. E mais uma vez a gente vai perceber se deu certo ou errado. Putz, aqui deu certo. Esse mês foi bom. Ótimo, muito bom. O marketing acertou. E a gente vai encontrando aqui pontos positivos que deram certo e pontos negativos que deram errado. Nem sempre vai dar tudo certo, nem sempre vai dar tudo errado. Então, putz, aqui percebemos que isso deu errado. No mês seguinte, nós já mudamos aqueles que deram errado, e as situações criativas que deram errado, e partimos para as que deram certo. Mesmo assim, talvez deu errado. Putz, que problema, né? Foi um mês negativo. Então, são situações que você pode ir adaptando, tem que ir melhorando, nunca você vai ter 100%. É muito difícil, a gente tá falando de marketing, a gente tá falando de ações, de testes, como eu falei, com criatividade. Porém, esse teste precisa
ser reavaliado, essa criatividade precisa ser reavaliada constantemente para ver se o que a gente tentou fazer deu certo. Não adianta a gente tentar e não sair do lugar. E talvez seja isso que esteja acontecendo. Você está tentando de tudo. E talvez tenha coisa que deu certo e você nem percebeu. Por quê? Porque você não estava tendo pontos de reavaliação, que toda agência, toda assessoria deveria ter, né? A gente não vê muito isso, a gente vê a empresa aí que te entrega uma quantidade de arte, uma quantidade de vídeo, e lá no final do mês ele nem sabe o que aconteceu, ou nem vídeo, nem arte, entregou só performance, e nem com a performance o cara te entrega um KPI, nem com a performance o cara te entrega um relatório. Então, pô, não vai funcionar, pode ter certeza, porque a questão não é criatividade, a questão é o quanto você está olhando para o que a criatividade está gerando, ok? E o quanto você está analisando se isso de fato está gerando alguma coisa, beleza? Turma, isso é um pouco mais sobre a criatividade e sobre o quanto não adianta você ter criatividade sem disciplina, beleza? O que dá certo no final das contas, turma, não é um conteúdo genial que você fala, putz, nunca pensei nisso aqui, ninguém nunca vai imaginar isso aqui. Não, pô, isso aí não é o que dá certo. Claro, vai dar uma viralizada? Pode ser, né? Porque pode ser que talvez nem isso aconteça. Mas o que vai fazer dar certo é essa criatividade sendo usada de maneira constante a partir de testes, a partir de reavaliações, para que chegue um momento onde você chegue aqui e você já tenha testado milhões de coisas, milhões de situações, e todas elas já dão certo, e ainda você está testando mais coisas, mas você está sendo criativo da maneira correta, olhando para o que realmente faz sentido ter criatividade, para o que a gente não definiu padrões, para o que talvez a gente já entendeu que não funciona. Vamos olhar de outra maneira, vamos ser criativo. Talvez aqui, lá no terceiro, quarto mês que a gente tava com o nosso marketing rodando aí, sendo disciplinado, né? A gente percebeu que tem várias coisas que estão dando errado, a gente retirou, colocou coisas novas para ver que dava certo, porém, depois de um tempo, algumas dessas coisas pararam de funcionar. E aí, de novo, a gente volta para cá e tenta ser criativo para revisar essas coisas que não dão mais certo, fazer coisas novas. Enfim, como eu disse, turma, a criatividade é algo que está constantemente sendo aplicada ao nosso trabalho, mas ela precisa de balizadores, ok? Não adianta você usar a criatividade por usar. Falando um pouquinho não só da criatividade, agora que a gente conversou um pouquinho sobre performance, a própria performance, turma, não adianta você achar que em uma semana botando aí R$50 de tráfego pago você vai chegar a algum lugar. Isso não ajuda, isso não vai funcionar. Você precisa constantemente estar lidando com aquilo. Você precisa constantemente estar utilizando o tráfego pago. Você precisa constantemente estar testando para ver se aquilo está dando certo, revisando dados, revisando KPIs, revisando o que te entregou aqui, por exemplo, o que o teu gestor de tráfego te entregou de relatório, se aquilo estava dando certo, se aquele criativo, né, que a gente fala, que é o design ou o videozinho, estava funcionando. Então tudo isso é importante você saber. Não adianta você fazer marketing independente de qual nível seja, independente da qualidade que seja, independente do quanto você está pagando. Se você não avaliar, se você não olhar, se você não revisar a performance desse setor, que tem que ser um setor na tua empresa, volto a dizer, se você vê o marketing ainda como um auxiliar de vendas, você está fadado a fracassar dentro do teu negócio. O marketing tem que ser um setor sozinho, o marketing tem que ter um dono, o marketing tem que ter alguém buscando resultados, beleza? Então, é um pouquinho do que eu estou trazendo aqui para vocês. Ajustes finos, tá? Tentem fazer ajustes finos constantemente. Ajustem o tráfego, ajustem a comunicação, ajustem a produção de conteúdo. O que é ajustem? Ir lá e cada dia ficar incomodando mais as pessoas responsáveis por produzir? Não! Avaliem os dados, turma. Dados, estamos na era dos dados, vocês precisam olhar constantemente, avaliar, saber como é que tá funcionando os dados. Putz, mas eu não sei ler uma planilha, cara, como é que eu faço, Eduardo? É complicado, gente. ChatGPT tá aí, se você não sabe alguma coisa, não venha perguntar pra mim, pergunte pro ChatGPT. Tô brincando, podem perguntar aqui, inclusive se mandarem comentário, eu vou estar respondendo pessoalmente, beleza? Vamos lá, o que você precisa construir agora? Então, vamos pra fazer as coisas, vamos ir pra parte de realmente executar. Chega de teoria, vamos para a prática, quer construir de verdade? Então vamos lá, já que se insiste, vamos começar aqui, vamos começar com o que você precisa construir agora, nesse momento, sem pensar duas vezes, beleza? Conto com você aí para você gerar esse resultado para você mesmo, beleza? Vamos para cima. Então, o que você precisa construir agora? Turma, começando aqui,
processo simples, mas firme, né? Não vamos fazer um processo que é simples e além de simples, além de ser fácil aí de executar, você não cobrar esse processo da turma aí, do teu time, ou enfim, não cobrar de si mesmo para que execute na linha, beleza? Então isso é muito importante. Processo simples, mas firme. Então vamos lá, o que eu quero, o que eu tô falando aqui em processo simples e firme? Vamos lá, gente, um planejamento aí de 3 meses, com uma base, o que nós vamos fazer no mês de junho, de julho, de agosto. A gente vai fazer nesse mês de julho a festa julina, no mês de agosto a gente vai fazer algo nesse sentido. Estabelece aí algo para ser feito em todo mês. Ah, mas é um post? Não, é o objetivo do mês. O que você vai tratar naquele primeiro mês ali? Isso, beleza, e o segundo mês? Vou tratar isso. E o terceiro mês? Vou tratar aquilo. Enfim, você faz um planejamento de 3 meses aí para que você tenha uma base. Você não vai descrever o planejamento, você vai fazer uma base para que você saiba da onde dar continuidade no mês que vem. Beleza? Compreendido? Se você não entendeu um pouquinho mais sobre isso, ou se você não entendeu o que eu acabei de falar, ou sobre o processo, eu deixo que você entre em contato com a gente, peço para que você entre em contato com a gente, para que a gente possa talvez até te explicar um pouquinho melhor de como fazer isso pro teu negócio, né? Então você pode estar conversando com a gente pode, em conjunto aí com a nossa equipe, te explicar isso de maneira mais prática, beleza? Mas eu vou falar um pouquinho de maneira rápida aqui para que quem esteja nesse nível já consiga entender, beleza? Então, como eu falei, você vai precisar fazer um planejamento aí de 3 meses, né? Para você ter uma base. Também fazer um planejamento mensal, aí eu posso direcionar você um pouquinho mais pro lado do social media. Então você pensar em planejamento de postagens, talvez de captação, que dia vai ser gravado. Então é muito importante você planejar. No marketing você pensa de antemão. E aí entra naquilo que a gente estava falando, criatividade. Esse é o momento. Esse é o momento de você ser criativo. Quando você está fazendo planejamento. Porque no planejamento você consegue pensar em coisas positivas, prós e contras para as ideias. O momento de você ser criativo não é na hora que você está executando já a tua gravação. Não é no momento que você já tem as coisas ali a serem executadas. A criatividade vem antes. A criatividade vem no planejamento. A criatividade vem quando você está pensando na mínima possibilidade de algo dar errado, você ser tão criativo nesse momento a ponto de pensar em algo que deu errado também, que pode dar errado. E não ser só criativo naquele momento, né, que eu chamo aqui que é o momento dopamina, né, que você está no meio de uma gravação ali, você tem milhões de ideias, a pessoa que está gravando tem milhões de ideias e não chega a lugar nenhum. Não, essa criatividade vai ser maligna. A gente precisa de uma criatividade benigna, que é aquela que é revisada, que é aquela criatividade que é usada de antemão e não depois que as coisas já estão no meio do caminho ali, beleza? Por que, turma? Por que essa não é boa? Claro que você vai poder alterar, claro que o mundo é dinâmico, claro que existem exceções e tudo é necessário, talvez até para um evento, algo que tenha fugido do controle. Porém, o ideal é que você consiga planejar o máximo que você conseguir antes do momento de gravação, antes do momento da execução, né? Para que tudo saia da maneira mais correta possível. Beleza, turma? Então a gente já falou lá do planejamento trimestral, a gente já falou do planejamento mensal e também tem a execução semanal, que você tem que pensar em coisas que o teu time ou que você vai colocar em prática durante a semana, postagens a serem feitas, enfim, esses pontos aí dentro do seu marketing você precisa planejar sempre, como eu disse, e de antemão, beleza? Além de tudo isso, pessoal, processo simples e fixo, né? Eu trouxe aqui para vocês algumas ideias. A gente também vai ter outro ponto aqui muito importante, tá? Que é o padrão visual. Turma, vamos lá. Segundo ponto, padrão visual e verbal fixo. Você precisa ter um padrão. Você precisa ser reconhecido como uma empresa que executa padrões. Você precisa ser uma empresa que executa padrões não só lá no seu produto, que eu tenho certeza que você já tem padrões de execução, que eu tenho certeza que você já tem padrões de entrega, padrões de organização, padrões da forma que seu colaborador executa aquele processo. Você tem que ter padrões na forma que a sua marca também se comunica com o público, não só verbalmente, ou seja, quando numa legenda, ou quando, num blog, ou vai sair uma notícia em algum lugar da cidade, ou vai sair qualquer coisa por escrito da sua empresa, ou até mesmo a forma que seus colaboradores que são do atendimento conversam com os clientes, as gírias, a forma que ele fala, os termos que talvez sejam padrões, slogan que talvez o cara possa repetir. Tudo isso, comunicação verbal, precisa ser fixa, definitiva, não necessariamente imutável, mas sempre padronizada, ok? Então levem muito a sério a isso, levem muito a sério esse padrão verbal, além do padrão verbal, o visual,
ok? O visual vocês já imaginam, certo? É como você aplica as cores da sua empresa, como você acaba trazendo a formatação das logos da sua empresa, por exemplo, dentro de uma postagem. É como você passa a cultura do seu negócio e as coisas que você leva a sério dentro da empresa, de maneira visual, de maneira estética. Então, como tá as paredes do negócio, como tá a organização do teu negócio realmente internamente. Passa um pouco da identidade visual aí, dos padrões visuais do seu negócio, ou tá tudo uma bagunça, ou se teu colaborador precisasse falar qual a cor da tua logo hoje, ele nem saberia, de tanto que você não leva isso a sério, ou se ele precisasse falar qual é a cor da empresa, ou qual é o slogan, ele não saberia, sabe? Então esse tipo de coisa precisa estar muito claro. Se não tá claro pro teu colaborador, meu amigo, não tá claro pro teu colaborador, que tá todos os dias aí dentro do teu negócio, imagina pro teu cliente que te vê uma vez por mês, entende? Então essas coisas precisam estar extremamente claras, beleza? Espero que vocês estejam entendendo até aqui. Espero também que você já tenha deixado aquele like e também já pensado aí em um comentário, algum feedback para me ajudar a melhorar o nosso espaço, a melhorar a nossa oratória, enfim, o que você achar que a gente deva melhorar, pode deixar aqui que eu vou estar pensando sobre isso e já ajustando aqui com a nossa equipe, beleza? Também não esquece de se inscrever e colocar o sininho. Ok? Não esquece, vamos dar continuidade aqui. Além disso, turma, além do processo simples, firme, além do padrão visual e verbal fixo, a gente tem a agenda de execução com o time e com o prazo, né? Então você precisa disso aqui, turma, para que você se organize. Você precisa trabalhar a agenda do teu colaborador. Agenda mesmo, aquele ponto lá de você ir lá, colocar aqui segunda, terça, quarta e descrever que a pessoa vai fazer em cada horário desse dia, às 7 da manhã, às 8, às 9. Então, isso, principalmente se você é da área do varejo, é muito importante. Se você é do varejo, cada minuto ocioso do teu colaborador vai te custar no final do mês. Então é muito, muito, muito importante que você desenvolva essa agenda onde você vai colocar aí o horário que o seu colaborador precisa fazer um Reels, ou o horário que ele precisa fazer um story. Daí você vai falar, putz, mas meu colaborador não sabe fazer isso. Entra no Insta dele lá. Entra no Insta dele e vê se não tem nenhum Reels, nenhum story e nem nada. E aí você vai poder conversar com ele aí e também ajustar para que ele faça isso também por você. Não custa, ele tem horário ocioso, é necessário fazer um story. Às vezes, talvez ele esteja fazendo stories dentro da tua empresa e você não esteja vendo, talvez porque você não conseguiu nem pedir para ele marcar você. Talvez ele esteja ele mesmo fazendo stories, trabalhando, fazendo algo e você não está acompanhando, ok? Então vamos começar a fazer esse acompanhamento e também a agenda de execução com os prazos, ok? Executa, coloca em prática isso. Turma, esses 3 pontos, eu tenho certeza que se você colocar 2 deles, você já está à frente do teu concorrente. Beleza? Coloca. Vamos botar isso aqui para rodar aí no teu negócio. Pô, mas isso aqui eu já tô confuso, Eduardo. Já não sei o que fazer. Você já me trouxe muita ideia. E é muita coisa. Me chama. Chama a nossa equipe. Chama aí a Crop, chama quem tiver disponível. Tem o nosso WhatsApp na nossa landing page. Provavelmente tem algum contato aqui também. E a gente tá sempre disponível para tentar ajudar. Pô, mas você vai me vender já, Eduardo? Que isso? Não, pô, vamos conversar, vamos trocar ideia. Tenho certeza que minha equipe, antes mesmo de vender, vai conseguir te ajudar. Antes mesmo de conseguir te fazer uma oferta, a gente vai conseguir te ajudar com ideias e fazer com que seu negócio comece a crescer antes mesmo de contratar a gente. Beleza? Porque esse é o nosso papel e é isso que a gente busca aqui. Volto mais uma vez e digo pra vocês, não esquecerem do like, não esquecerem do comentário, não esquecerem de deixar o seu elogio ou crítica aqui pra nós, para que a gente consiga estar nessa constante de crescimento aí por muito mais tempo. Beleza? Você pode continuar tendo boas ideias e viajando na maionese, fazendo vários brainstorms e sempre pensando em boas ideias para colocar no lugar daquelas que você imaginou que eram boas mês passado. Mas aqui eu quero te ensinar, nesse canal eu quero te ensinar a ter consistência, a fazer situações acontecerem por longos prazos, ok? E não apenas tentar empurrar algo simples por pouco tempo, que vai funcionar por pouco tempo também. Não, aqui eu quero fazer com que você aprenda a desenvolver o marketing do seu negócio de maneira indeterminada, ok? Para que isso perdure por muito tempo, para que sua criatividade, para a criatividade do seu time não seja jogada fora e para que você consiga usar essa criatividade nos momentos que de fato são necessários, e não para tapar buraco do mês anterior aí, que é aquela ideia genial que foi pensada no mês passado
acabou não funcionando. Aqui no canal eu mostro como você deve usar a sua criatividade e a criatividade do seu time de maneira prática, fazendo com que realmente os momentos de criatividade, os momentos que eles vão usar para ser criativos, sejam feitos no momento correto. Não apenas criatividade por criatividade, não apenas usar a criatividade para tapar o buraco da criatividade do mês passado, beleza? Então aqui a gente vai te ensinar a testar, a evoluir e a progredir o que você já pensou. E não apenas pensar em novas ideias todos os meses de maneira louca e só viajando na maionese fazendo brainstorm. Beleza? Então já se inscreve, curte, comenta e vem comigo, vamos para os próximos vídeos.